Fala galera ligada no Pautas e Táticas, vamos fazer mais uma torcida brasileira aí chorar de saudade de um dos seus elencos históricos? Dessa vez a torcida do tricolor paulista, o São Paulo, bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial em 92 e 93. Timaços, no plural, porque eles eram diferentes, mas comandados por um dos maiores, se não o maior técnico da história do futebol brasileiro, mestre Tele Santana, que Deus o tenha. Estamos falando aqui de um dos maiores esquadrões da história do futebol brasileiro, merece todo o nosso respeito e é claro que mereceu aqui lugar na nossa análise retrô aqui do Pautas e Táticas, que por sinal, se você já é inscrito, muito obrigado, mas se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, também sua sugestão de tema para próximos vídeos, beleza? Inclusive, se você for compartilha principalmente para os seus amigos são paulinos esse vídeo aqui. Também navegue pelo nosso canal para conferir todo o nosso conteúdo, não só de análises retrô, análises rápidas, vive o Pautas e Táticas, a gente tem um conteúdo aí, mais de 200 vídeos já postados para você conferir e se convencer, vem fazer parte da nossa família, beleza? Então vamos falar aqui desse time do São Paulo, que era um timaço, esse time que já vinha de um título brasileiro em 91, um bicampeonato paulista, né, 91, 92, e ainda conquistou a América e o mundo em 92, 93. Começando pelo time de 92, que foi um dos primeiros 4-2-3-1 já vistos no futebol brasileiro, isso no começo da década de 90, hein? Para quem acha que é uma coisa moderna e trazida pelos europeus, vamos lá. Zete no gol, Vitor na lateral direita, Adilson e Ronaldão na zaga, Ronaldo Luiz na lateral esquerda. Cerezo e Pintado eram os dois volantes. Cafu, ele mesmo, jogava aqui aberto pela direita, no meio-campo, na linha de 3, quase que como um ponta. Raí era o camisa 10, Palinha na ponta esquerda e o Miller era um falso 9. A gente vai explicar as funções táticas desses jogadores também. Os laterais desse time eram muito ofensivos e contava com a cobertura dos volantes para que eles pudessem subir. Isso era uma praxe nos times brasileiros dos anos 80. Se os laterais subiam muito, eram os volantes quem ficavam aqui vigiando as subidas deles, né? Para que eles pudessem atacar à vontade. Às vezes ao mesmo tempo, às vezes um de cada vez, para também não desproteger a frente da zaga. O Cafu era o grande pulmão do time, né? Jogando ainda mais à frente como um ponta, mas ele também recompunha muito bem no meio campo e auxiliava o Vitor pelo lado direito, trocando de posição com ele. Então, se o Vitor fazia a ultrapassagem, muitas vezes o Cafu era quem ficava responsável por cobrir ele e voltar para sua posição de origem, que era justamente a de lateral. Na esquerda, o Miller, que não era um centroavante fixo, muitas vezes encostava por aquele lado. Então ele chamava a atenção dos zagueiros, né? Quem estivesse ali marcando ele individualmente, às vezes os dois ao mesmo tempo, deixavam um espaço aqui, ó, para alguém poder circular. Quem aproveitava muito esse espaço era o Palinha, fazendo essas diagonais, partindo da esquerda e aparecendo no centro da área. Por isso que o Palinha fez muitos e muitos gols com esse auxílio tático aí do Miller. Falando agora um pouco sobre o Raí, que era o grande craque desse time. O Raí jogando por trás do Miller, né, como um camisa 10 de muita liberdade ofensiva, ele flutuava pelos dois lados do ataque e atacava a área, vindo de trás, muitas vezes fazendo companhia ao Miller, mas era um ponta de lança, realmente a moda antiga. Não à toa ele chegou em 94 como o principal camisa 10 do futebol brasileiro. 94 na seleção brasileira, que também fizemos análise retrô aqui no canal, que foi campeão do mundo nos Estados Unidos. O Tetra, o Raí começou como titular naquele time, mas fazendo uma função um pouco diferente, acabou até perdendo a vaga no time titular, mas no São Paulo ele era incontestável. Para se defender, um 4-4-2, com duas linhas de 4, e o Raí se juntando ao Miller. A Libertadores daquele ano, né, ela foi vencida com muita emoção. A final contra o Newell's Old Boys da Argentina foi decidida nos pênaltis, 1-0 para cada lado em cada uma das finais, e brilhou a estrela do goleiro Zete nos pênaltis para garantir o primeiro título de campeão da América para o tricolor paulista, na vitória por 4-2 nas penalidades. O Mundial seria contra um temido Barcelona de Johan Cruyff, aquele time que era considerado o Dream Team da equipe, né, do Clube Culé, contava com vários craques, né, Ronald Koeman, Pep Guardiola no meio campo, e o Stoichkov, que era o principal atacante
daquele time. E o time venceu de virada por 2-1, com 2 gols do Raí, um deles de falta. Por isso que o Raí ele é considerado, se não um dos maiores, o maior ídolo da história de São Paulo. Fez aí os gols do primeiro campeonato mundial conquistado pelo tricolor paulista. E a vitória foi tão expressiva que o técnico Johan Cruyff, do Barcelona, declarou no fim do jogo que se era para ser atropelado, que fosse por uma Ferrari. E na visão dele, o São Paulo do Tele, de 92, era uma Ferrari. E aí veio o time de 93. A gente fala aí da segunda parte desse vídeo, um time que era o time a ser batido no futebol brasileiro e que era o campeão do mundo. Então, em 93, o time teve algumas diferenças em relação ao ano anterior. O Vitor, lateral direito, foi para o Real Madrid. O Real Madrid, na verdade, queria o Cafu, mas São Paulo não liberou antes da disputa do Mundial. Então, o próprio Cafu assumiu a lateral direita do time. O Adilson foi para o Guarani e o Valber se tornou titular da zaga. O Pintado foi para o Cruz Azul do México e o Cerezo foi jogar mais à frente no meio-campo com a saída do Raí, que ficou só até o fim da Libertadores de 93. O Dinho e o Doriva passaram a formar a dupla de volante e o Leonardo completava a armação no meio-campo. Então, o meio-campo era quase que completamente diferente de 92. Eles formavam, né, esse meio-campo por trás do Palinha e do Miller, que se tornaram uma dupla de ataque. Porém, o Cerezo não havia sido titular nos 3 jogos que antecederam, né, a partida contra o Milan naquele Mundial. O titular do São Paulo era o Juninho Paulista. Então a gente vai falar sobre essa mudança aí do Juninho, a troca para o Cerezo, mais tarde quando a gente for falar do Mundial. Mas é importante a gente falar como funcionava aquele time que voltou para um 4-2-2-2 mais clássico do futebol brasileiro. A escalação era Zete no gol, Cafu na lateral direita, é bom a gente trocar aqui, no lateral sempre ser o 2, Valber e Ronaldão na zaga, Ronaldo Luiz na lateral esquerda, Dinho e Doriva os 2 volantes, Juninho Paulista ou Cerezo no meio-campo ao lado do Leonardo, Miller e Palinha no ataque. Esse time venceu a Libertadores aplicando a maior goleada de um jogo de final, 5-1 contra a Universidade Católica no jogo de ida no Morumbi, e o segundo jogo acabou se tornando protocolar. A Católica até venceu o jogo, né, por 2-0, que obviamente não foi suficiente para tirar o bicampeonato do São Paulo. O Mundial foi disputado contra o Milan, treinado na época pelo Fábio Capello, um dos maiores da história do futebol europeu, do futebol italiano, que tinha Maldini, Baresi, Desailly, Jean-Pierre Papin no ataque. O Milan foi vice-campeão europeu, tinha perdido a decisão para o Olympique de Marseille, mas como o time francês acabou se envolvendo em um escândalo de manipulação de resultados, acabou sendo banido, né, pela FIFA da disputa do Mundial. Mundial que nem era organizado pela FIFA ainda. Era um jogo só lá no Japão, Copa Intercontinental, mas é claro, a FIFA, como a entidade máxima do futebol, ficava de olho em tudo. Então o São Paulo, que já não contava com o Raí, que foi vendido para o PSG logo após a Libertadores, né, tinha aqui essa organização ofensiva, esse impasse ali no meio campo, mas foi um jogaço muito disputado. Lembra que a gente falou que o Cerezo não estava sendo titular nas partidas que antecederam o jogo contra o Milan? Pois é, mas o Cerezo, ele jogou muito no futebol italiano, ele conhecia o time do Milan, e ele tinha muito a ensinar para aquele time do São Paulo, né? E aquela boa virada de jogo que ele tinha, pegava sempre um lateral no mano a mano do adversário com ponta. Vamos pegar aqui a prancheta para ilustrar melhor, né? Sempre bom. Então sempre que o Milan fazia aqui a linha de 4, caiu aqui o botãozinho, perdão, mas a gente já achou rapidamente. Sempre que o Milan tinha aqui a linha de 4 e o Cerezo fazia aqui essa inversão de jogada, sempre pegava aqui esse jogador que estava mais aberto no mano a mano com esse lateral. E ele fazia muito bem essa inversão de jogada, porque ele era daqueles volantes que jogavam com a cabeça levantada. E com uma função de armar mais o time, ele sempre armava muito bem a equipe do São Paulo, sempre fazia boas viradas de jogo. Então não havia tempo para a defesa italiana se recompor, né, com o trunfo do Tele Santana, né, que era o próprio Cerezo, no meio-campo do São Paulo fazendo esse tipo de jogada. Assim, inclusive, saiu o gol do Palinha, inversão da esquerda para a direita. O Cafu cruzou meio que de voleio para o próprio Palinha colocar a bola na rede. O Milan empatou com o Massaro, o próprio Cerezo ainda deixou dele para recolocar o tricolor na frente. O Papin voltou a empatar o jogo para o Milan, mas o Cerezo fez assistência para o Miller guardar de calcanhar, meio até que sem querer também, né, mas manter o cinturão, digamos assim, com o atual campeão. São Paulo conseguiu, mais uma vez, ser campeão mundial contra um fortíssimo time europeu.
Nas palavras do zagueiro Ronaldão, o time de 93 era tecnicamente até mais equilibrado do que o de 92, mas apesar de ter de se reinventar nas peças e no sistema tático, era um time tão bom quanto, talvez não tão bom tecnicamente, não tão brilhante, mas era muito mais equilibrado na questão tática. Então, você São Paulino aí, você preferia até, se você viu jogar, é claro, o time de 92 ou o time de 93? Fica à vontade aí nos comentários. E para quem não viu, fica aí essa nostalgia de imagina seu clube ser bicampeão da Libertadores e bicampeão continental, né, bicampeão mundial também consecutivo. Aliás, todas as vezes que o São Paulo disputou o Mundial, ele voltou com um troféu para casa. É o único clube brasileiro que tem 3 mundiais e em 3 edições que foi disputar 3 vitórias. Além da de 92 contra o Barcelona, 93 contra o Milan e em 2005 contra o Liverpool. Isso pode ser até assunto para um próximo vídeo, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!